situações aí durante a oração, inclusive citou Tessalonicenses, em que devemos orar sem cessar, né? Sim, sim. E já que o irmão, né, uma das condições é que a gente fique atento à Bíblia, né? Ou seja, se atenha na Bíblia, deixando o contexto histórico e pessoal, eu só gostaria de ler essa passagem com o irmão aqui, para o irmão ver se não tem algo errado aí no entendimento do irmão, tá certo? Primeiro, só observar primeiro que nós não vemos na Escritura a narrativa de um ser louco, né, que está falando de um assunto e de repente muda para outro. Eu não creio que o Criador tenha inspirado homens loucos para escrever a Escritura e em determinado momento, no meio da conversa, ele muda o roteiro. Então, essa passagem de Tessalonicenses, por exemplo, eu não vejo hora nenhuma um assunto caminhando para a questão de oração ao Criador. Eu vejo para a demonstração do próximo, falando com o próximo. E quando falo orar e sem cessar ali, está um pouco fora de contexto, na minha visão, de acordo com o que o irmão leu. Vamos reler ele de novo aqui, e irmão apenas observe comigo. Mas, irmão, acerca dos tempos, das estações, não necessito que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor, que virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque o que dorme, dorme de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, tendo o capacete da esperança da salvação, porque o Criador não nos estimou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso soberano Salvador, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vigiemos durante com ele. Por isso, olha aí, agora, olha como começa aqui agora. Por isso, já foi dado uma, vamos dizer assim, uma orientação. Agora vai explicar por quê, né? Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, ou seja, fale um para os outros, né? Exortando ou edificando, falar para as pessoas, ó. Rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos a demonstram, os que tenhais um grande estima e amor por causa da obra. Tende paz entre vós, tudo relação homem e homem, né? Rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, ó, entre homem e homem, não tem nada falando com o Criador aí. Consoleis os de pouco ânimo, sustentais os fracos, sejais pacientes para com todos, vede que ninguém dê outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos, falai sem cessar, em tudo das graças, porque esta é a vontade do Criador. Falai sem cessar para as pessoas, não está dizendo para orar ao Pai. Não é uma conversa aqui tipo assim, ora é o Criador, você tem que orar ao Pai sempre, tem que ter oração. Você precisa orar para se livrar das setas inflamadas do inimigo. Não é essa passagem aqui, naquela fala para orar em espírito. Aqui fala para falar das coisas do Criador, demonstrando às pessoas, falar sem cessar. Mas como a palavra, pastor, na Bíblia está orar, já levou um monte de gente para o buraco, e eu penso que, infelizmente, também o pastor entrou nessa. Porque o senhor falou orar como se fosse orar para o Criador. Mas se eu ler o texto completamente, vai ver que está falando falar para os irmãos. Orar, oração, falar. Senhor e não, Rubens, Deus, eu te bendigo, eu te digo. Senhor Rubens, faça a pergunta. Seja concreto. A pergunta olha, Senhor Rubens, não vá a Belém para ir ao Japão. Nós aqui só temos que fazer perguntas e o outro responde e depois desliga-se o microfone. Então agora eu vou fazer essa pergunta. O irmão fez uma exposição bíblica. Se quiser, eu faço uma exposição do capítulo inteiro. Então pergunta o que é que o irmão quer saber e eu explico. Diga. Tá bom. Então a pergunta é essa, pastor. O senhor ainda sustenta que ali está falando para orar para o Pai, para fazer oração, reza, súplica divina? Ou o senhor agora percebeu que ali está falando que é para falar sem cessar das coisas dele para as pessoas? A oração ali é uma palavra mal traduzida ou ela está traduzida corretamente? É orar a Deus assim, orar. Ó, meu Deus e meu Pai. Amém. Então, a partir de agora, o irmão desliga o microfone. Eu vou ser curto nesta resposta. Amém? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Amém? E diz aqui: orai sem cessar. Atenção. Nós vamos ao início da carta aos Tessalonicenses para ver a resposta. Amém? Paulo
e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais do nosso Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, esta carta foi escrita originalmente para a igreja dos Tessalonicenses. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Então, tudo o que aqui foi escrito também é para nós. Agora, nós olhamos só para esta parte aqui. O Rubens diz que este orai aqui não é para orar a Deus. Então eu vou orar a quem? Vou orar assim? Não. Eu vou orar a mim? Não. Porque a oração é sempre para Deus. E é em posição de inferioridade. Eu não posso orar a Deus como na posição de igualdade. Só Jesus é igual ao Pai em termos de divindade. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então, este orar aqui no original grego, proseukomai, amém? Significa orar a Deus. Está lá no dicionário. Orar a Deus, suplicar e adorar. Então isto não é para orar ao homem. Então, pelo significado exegético da palavra, original é orar a Deus, suplicar e adorar. Agora, se o irmão quiser interpretar de outra maneira, não é livre. Amém? Passemos à próxima questão. Pode falar? Aliás, agora vou fazer uma pergunta para o irmão Rubens. Amém? Porque um pergunta, outro responde. Assim ficou combinado. Certo, Rubens? Certo? Pode falar. Tem que abrir o microfone aqui, eu abri agora. Pronto, pode abrir. Então é assim, eu vou fazer uma pergunta agora ao Sr. Rubens. Amém? Tá. Pronto. Nós queremos também saber um pouco aquilo que o irmão crê. Não é? Você diz, não é? Você se intitula de irmão. Eu não estou a pôr no contrário, o irmão não é irmão. Atenção que eu não estou a denegrir nada, não estou a dizer, você diz que é irmão. Agora nós somos bem claros. Nós só podemos ser irmãos de duas maneiras. Ou temos o mesmo pai carnal, ou temos o mesmo pai espiritual, que é o pai de todos os espíritos. Mas para termos o mesmo pai espiritual, temos que servir o mesmo Deus e temos que servir o mesmo Salvador. Ou seja, o mesmo Senhor e o mesmo Salvador. Eu só quero que o irmão explique, portanto, para todos, na sua concepção, na sua mentalidade, quem é que é o seu Senhor, qual é o Deus a quem o Senhor serve? São duas perguntas, mas eu não tenho tempo, tem 10 minutos para responder. Qual é o Deus que o Sr. Rubens Sodré serve e qual é que é o seu Salvador? Tem 10 minutos, a partir de agora vou desligar o microfone. Não tenhais ninguém por pai, porque só um é o Pai que estás no céu. Não tenhais também nenhum por mestre, porque só um é mestre. Na Ferreira de Almeida, nas outras, não tenhais ninguém por guia ou pastor, porque só um é vosso pastor. Mas todos chamai de irmãos. A todos. Será que eu não me enquadro com esse todos para ser também irmão? Né? Não sei onde está a passagem ali, eu até procurei aqui nesse pedacinho que eu fiquei em branco aqui, porque eu estava procurando essa passagem que diz que todos chamais irmãos. E ele também morrendo congregou a todos em um só corpo, né? Ele veio não para que as pessoas se percam, mas para que todos se salvem. Então, só há um Pai que está no céu, que é sobre todos, segundo Efésios, a carta aos Efésios, e assim, por isso nos consideramos todos irmãos. O meu Salvador, claro que é o Pai que mandou seu Filho unigênito, né? O que eu não creio é que esse Pai seja Deus, porque aí eu teria que entrar na questão histórica, e a gente não está permitido aqui pelas regras do encontro, né, e que eu não vou burlar de maneira nenhuma. É muito difícil você falar da Bíblia sem não falar do contexto histórico, porque a própria Bíblia, ela só faz parte da história, ela não faz parte da Bíblia, né? Nós não encontramos a Bíblia na Bíblia, a não ser na capa. Então é muito difícil falar da Bíblia sem falar da história, mas nós vamos procurar tentar dar um jeito aqui de transpor esse percalço. Nós vimos que o Salvador veio ao mundo dado a um selo de uma promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. E nós vemos que o próprio Pai o enviou, né, para nos salvar. Então, o meu Criador é aquele que criou o céu, a terra, aquele que Shaul disse dele assim: irmãos atenienses, andando por vossos termos, encontrei diversos altares a diversos deuses. Encontrei até mesmo um ao Deus desconhecido, ao Criador do céu e da terra. Ora, este é o que eu vos anuncio. É este que não habita em templos feitos por mão de homens, nem requer nada de nossas mãos,
porque Ele mesmo nos dá tudo o que precisamos, o ar, não é o carro nem a casa, o ar, né, o sol, a chuva e todas essas coisas. E por isso mesmo, Ele criou o homem e os espalhou sobre a face da terra, para que cada um ao buscá-lo encontre bem próximo de si. E segue o texto. É esse o Criador que eu sirvo, é esse que não habita em templo feito por mão de homens. É esse que Paulo, né, conhecido como Paulo, uma homenagem a Apolo, né, mas aí a história não vai entrar nessa, é esse que Paulo, que nós conhecemos como Paulo, pregou. Ele pregou o que eu creio no que Paulo pregou, né, vamos dizer assim, no que o Salvador pregou, aquele que enviou por amor ao próximo, né, todos nós neste caso, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, todo aquele que nele crê, como dizem as Escrituras, né, está bem claro, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. Eu passei a crer nele do jeito que está na Escritura, não mais do jeito que está na Bíblia e nem na religião. Amém, irmão Rubens. O irmão pode passar à próxima pergunta. Eu pergunto, irmão, sobre a velha aliança. A lei de Moisés vale hoje, pastor? Ou já foi coisa do passado? A pergunta tem que ser duas, não tem como ser uma só. Se ela existe hoje, se ela foi para todo mundo, ou só para hebreus, se ela vale hoje. Amém. Agora o irmão desliga o microfone e eu vou responder rápido. Isto é rápido. Amém? Amém? Aleluia. É assim. Em Romanos, conforme eu disse, em Romanos 15,4 diz: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então é assim. O irmão perguntou se a lei de Moisés vale hoje. Eu costumo dizer, hoje vale a lei de Cristo. Nós não estamos sem lei, nós não somos anarquistas da fé. Não é? Eu não creio no Evangelho que nós, ou seja, que nós como cristãos, como servos de Deus, como adoradores verdadeiros em espírito e em verdade, conforme João 4,24, que nós, por estarmos em Cristo agora, por estarmos na nova aliança, vamos pecar. Porque está lá em Romanos capítulo 6. Pois quê? Pecaremos, pois, por não estarmos na lei, mas sim na graça? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então tem pessoas que pensam que por estar na graça pode fazer tudo o que quer. Pode pecar à vontade. Mas também não é bem assim. Poder pode, mas não deve. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então é o seguinte. A gente tem que entender uma coisa. A lei de Moisés nos dá ensinos também. Por exemplo, o tabernáculo. O irmão vai ir controlando o meu tempo, que eu não pus o cronômetro agora para mim. O irmão vai controlando aí o tempo. O tabernáculo quer dizer tenda e habitação. Amém? Então o tabernáculo era uma representação da presença de Deus. Era uma figura, era uma metáfora, era um tipo da presença de Deus. Agora, Deus, Ele é Deus connosco. Ele é Emmanuel. Deus connosco. Ele habita entre nós. Não tem como não dizer que Deus não está aqui. Deus não está ali. Deus está em toda a parte. Ele é onipotente. Isso aí seria negar um dos atributos invisíveis e intransmissíveis de Deus. Deus está em toda a parte. Amém? Agora, a relação, nós temos lei e graça. Eu vou ler aqui um texto, muito rapidamente. Aleluia. Eu vou ler 2 textos que vão responder a essa sua pergunta. Nós estamos na lei de Cristo. Todavia, o que está no Antigo Testamento, estamos a falar em relação à lei. Não estou a falar dos outros livros, mas à lei de Moisés. Não estou a falar. Estou a falar a leis, mandamentos. Esses mandamentos não foram só para Israel. Já começa errado. Não é? Deus escolheu um povo para ser uma nação sacerdotal. Quer dizer, o objetivo da nação de Israel é que fosse uma bênção para as nações. Que através delas, as outras nações
nações alcançassem a fé verdadeira no Deus vivo, no Criador que é bendito eternamente. Quer dizer, Deus deu a lei aos judeus, mas para quê? Para que eles fossem uma nação de sacerdotes. Aleluia, para que eles fossem uma nação exemplo para as outras nações. Então a lei não era só para os judeus. A lei foi dada aos judeus, mas havia uma mesma lei para judeu e para estrangeiro. Onde é que eu vou provar isso? Está aqui Números. Vou ler aqui Números. Capítulo 15. O 15 e o 16. Vou tentar ser breve, porque hoje tenho que ler mais 2 textos. Números 15, o 15 e o 16. Diz assim. Amém? O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então, quem quisesse aceitar o Deus de Israel, aceitava. Quem quisesse andar nos mandamentos, andava. Havia uma só lei. Então, o objetivo, porque é assim, o objetivo, Deus não escolheu Israel por ser melhor que os outros. Deus escolheu porque Ele faz o que lhe agrada, Ele faz tudo o que lhe apraz. Amém? O objetivo da escolha de Israel é para que Israel fosse um exemplo de fé para as outras nações. Então haveria uma só lei. Quem quisesse ir para Israel, os estrangeiros que fossem lá, então eles serviriam, se eles quisessem, o mesmo Deus, que tinha uma mesma lei. Então, no Novo Testamento nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há judeu nem gentio. Eu agora não sou gentio. Não. Eu sou cristão. De ambos os povos Deus fez um. Deus aboliu a barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Isso caiu por terra. Então, em Cristo, Deus não faz acepção de pessoas. Há uma só lei de Cristo para todos. Há uma só regra, um mandamento para todos. Não é? Porque nós falamos sobre a lei de Moisés agora. Nós vamos para o Novo Testamento. Deus não é injusto. Então a lei é igual para todos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, nós vemos aqui Romanos 6. Vou tentar ser breve. Se eu passar os 10 minutos, você imediatamente interrompe ou para. Amém? Romanos capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Tem pessoas que pensam que por estar na graça pode pecar. Pode viver uma vida de devassidão, de imundícia? Não pode. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele. Está lá no versículo 2. Aleluia. Agora vamos aqui ver mais coisas aqui. Amém? Vamos ver aqui mais coisas neste texto. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não é para reinar o pecado para lhes obedecer em suas concupiscências. Então, aqui fala claramente, irmãos. Fala claramente. Aleluia. Diz assim, pois que, no 15, pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. A questão é que Jesus não morreu na cruz do Calvário para eu estar debaixo do pecado. Para eu viver uma vida de devassidão. Uma vida de orgias, de pornografia, de fornicação, de adultério. Uma vida de mentira, de engano, de fraude, de injustiça. Ele morreu para te salvar. Mas Ele, ao te salvar, tu ao creres que Ele morreu para te salvar, a fé gera obras. Tu já não vais andar mais no pecado. Tu vais sair do pecado para a luz. Tu vais sair das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Em Gálatas 3,13, só para concluir, eu creio que isto resume tudo, diz assim, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós em Cristo somos livres, temos liberdade. Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diz, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Não é? Eu, como cristão, há coisa que não edifica. Não é? Nós, como servos de Deus, há coisas que não edificam a ninguém. Não é? Eu creio que ter respondido a esta pergunta. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Sr. Ruben. Amém?
a quem é que o Senhor serve? É bem simples, não é? Num dos seus vídeos, isto é uma das suas doutrinas, isto não é nenhum ataque pessoal, mas é uma das suas doutrinas, você diz, eu não sirvo a Jesus Cristo. Então, em cerca de 10 minutos, o irmão vai ter a oportunidade de dizer a quem você serve. Se não serve a Jesus Cristo, vamos ver a quem é que você na realidade serve. Amém? Eu não posso servir, irmão, alguém que existe há tão somente 400 e alguns anos. Jesus é muito novo. Como eu poderia servir a alguém tão novo assim? Porque eu não tenho dúvida de que esse Jesus é muito novo. Esse Jesus não é o que morreu por nós no madeiro. Aquele que morreu por nós no madeiro não poderia ser Jesus por diversos aspectos. Aquele do madeiro diz que não aceita louvores de homens. Esse Jesus que me apresentaram quando eu estava no protestantismo é um Jesus que as pessoas têm que ficar cantando para ele, batendo palmas para ele e fazendo outros elogios a ele, porque senão ele não se move. É um Jesus parecido com aqueles deuses da Grécia, né, que as pessoas tinham que ficar na terra cantando para dar força para eles lá na mitologia do Monte Olimpo. Então, esse Jesus que me apresentaram, de início eu pensei que era só imagem. Aí eu caí em mim, eu falei, peraí, essa imagem aí desse homem de olhos verdes, cabelos compridos, de rosto europeu, esse não é o Salvador. Aí, naquela época que minha família toda era católica, eu ouvi um argumento convincente do protestantismo, de que aquele homem não era o Salvador, e eu acreditei, e saí do catolicismo para ir para o protestantismo em 88. Só que em 86, me batizei em 88. E só que, com o passar do tempo, eu fui ler a Escritura e parei de ver as publicações protestantes, porque já percebi que todas elas puxam para o mesmo erro, mas passei a ler só a Escritura e percebi que aquele Salvador que morreu por nós no madeiro, o qual eu respeito muito e jamais falaria em sã consciência qualquer coisa contra ele, o Salvador do céu e da terra enviado pelo Pai, quando eu vi na Escritura, as características dele são exatamente outras. O próprio Jesus, nós oramos para ele em público. Aquele falou para vós, porém, quando quiser falar com o Pai, entra no teu quarto. Eu vi um exemplo de homem que aqui na terra sofreu, que foi humilhado, considerado pior que bandido, perseguido pelo sistema religioso, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E eu aprendi a seguir, não a esse homem, mas seguir a uma segunda divindade chamada Jesus Cristo. E hoje, lendo a Escritura melhor e conhecendo pessoas como o irmão Paulo, né, que era ex-pastor da Igreja Maranata, eu aprendi com ele, nós não temos que seguir o Jesus divino, mas o Salvador homem, porque foram os exemplos dele feito homem que nos servem. Tanto que se fosse para ele continuar divino, não precisaria ele se deixar da sua glória, da sua majestade, para se tornar homem igual nós. Mas nós desprezamos as suas falas de homem, os seus exemplos de homem, o exemplo de perdoa o vosso inimigo até 7 vezes 7, para ficar, compõe uma mesa na minha presença diante dos meus inimigos, de Davi. Nós trocamos os valores desse homem, do Salvador homem, em troca de um Jesus divino, um Jesus milagreiro, um Jesus que não é o meu. Esse Jesus que está aí hoje não é o meu. O meu Jesus milagreiro é o Salvador que fez milagre enquanto estava na terra. Não que ele não possa, ele é o próprio Pai. Mas que essa não foi a identidade dele. Né? Nós cremos no Salvador que fez uma coisa por nós que valeu por todas. Ele deu a vida para tirar o nosso pecado. Eu vou esperar carro dele ainda? Eu ainda vou esperar a casa desse Salvador? Se o melhor ele já me deu, que é a vida eterna? É esse que eu creio. Eu não creio naquele que está dando uma chave de casa hoje, uma chave amanhã, e que a gente come e bebe para ele. Faz práticas que se fazia há muito tempo para Mitra. Eu não creio nesse, eu não respeito esse, que é o Jesus que foi apresentado para nós. Eu creio naquele que está na Escritura, e que dele está escrito, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras. Eu creio naquele
do jeito que diz as escrituras dele. Ele é meu intermediário. Ele é o Salvador homem. Homem. Só há um entre o Pai e o homem. O Salvador homem, que está blasfemado para Jesus, uma letra J. E até hoje, nós vamos ouvir as músicas dos hebreus, as músicas de Israel, e nós não ouvimos a pronúncia do J. Então, que Jesus é esse? Milagreiro, divino, ainda hoje divino, que fica dando carro, casa para as pessoas, oferece as mesmas coisas que foi oferecido a ele no deserto. Esse eu não creio. Eu creio no que morreu por mim e a graça dele me basta. Isso é para valer. Quando eu falo a sua graça me basta, eu não falo com hipocrisia. Que ainda quero carro, casa dele, que quero riqueza dele, que quero alguma coisa a mais dele. A graça que ele me deu com a morte dele me basta. É esse que eu aprendi a servir com a Escritura depois de ficar 16 anos iludido com o Jesus do processo religioso cristão. Amém. Pronto. Antes mesmo do Rubens me fazer uma pergunta, só queria fazer uma consideração também errada. Amém? Portanto, a questão aqui do... Você citou que o Salvador não é divino. Não é divino, é só humano. Quer dizer que Jesus, ele parecia apenas um homem. Ou Jesus, ou Yahushua, como você queira chamar, o seu Salvador é apenas é apenas humano, não é divino. Será que eu entendi bem? Essa é a próxima pergunta? Irmão, o Salvador para mim é o Pai. O irmão perguntou primeiro assim, qual é o teu Salvador? Eu falei, o Pai que enviou o Filho. Então, para mim, eu creio que o Salvador é o Pai. Ele se fez o Filho. Ele foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pronto, depois que ele morreu, ele, segundo um relato da Escritura, para que nós entendamos, ele está à direita do Deus Pai. Mas eu não espero desse Jesus. Se eu esperar desse Jesus, eu vou falar. Agora eu vou falar do termo para não confundir. Eu não espero do meu Salvador, que morreu por mim, nada mais aqui na terra. Porque o que ele podia me dar, ele me deu como homem. Ele deu a vida dele, ele não me deu como Deus. O que ele deu como Deus foi a visão para o cego de Jericó. Ele deu o fluxo de sangue para a mulher que foi atrás dele, para se livrar. Ele deu muita coisa, ele deu perna para o coxo. Isso ele deu como Deus quando ele estava aqui, como Criador. Para mim, que nasci em 66, o que ele me deu foi a vida dele como homem. É nisso que eu agradeço e é isso que eu esperava dele. Agora, se não for ele divino, irmão, o que eu vou crer? É claro que ele é divino. Eu não espero apenas nada da divindade dele. Porque depois que ele voltou a ser o Pai, ou no entendimento da Bíblia, lá da Escritura, está ao lado do Pai, para que eu quero dois deuses? Para que Deus é esse que nós vamos acreditar nele, que precisa ser dois? Se divide no Pai, no Filho e às vezes em três no Espírito Santo. Não! A Escritura é clara de ponta a ponta, ou cremos nisso ou não cremos. Só há um Criador que é sobre todos, por todos e em todos. É assim que está escrito. Ele é o próprio Pai. Se fez homem, e graças ao Pai por isso. É nesse homem, feito Criador, que eu tive a redenção. Havia de que se morresse um homem pelo pecado de todos. Ele morreu sendo homem. É isso que eu esperava dele como homem. Eu não espero mais nada dele como homem, a não ser que ele volte, porque esta é a promessa, para nos resgatar. Mas, enquanto isso, eu não vejo na Escritura respaldo para a gente esperar dele casa, carro, esperar casamento, esperar nada do nosso Salvador. Porque o que ele podia fazer para nós foi muito bem feito como homem, ele morreu por nós. Depois dele próprio se desvestir da glória dele, do eterno, do soberano, do altíssimo, para se fazer carne como nós, sujeito a todas as tentações. E ele fez isso por mim. Então, só repetindo e fechando, pastor, quando eu digo a tua graça me basta, eu penso que isso é para valer. A graça, não sei se o senhor sabe, são as filhas prostitutas lésbicas de Zeus, basta botar no YouTube.
Não é nem história, vai para o YouTube e bota graças. É um termo blasfemado. Mas é o nosso latim contaminado, né? A gente está falando assim, as suas filhas prostitutas lésbicas me bastam. Mas o Criador sabe que nós não estamos na intenção da nossa mente falar isso. Nós estamos falando que a sua dispensação da nova aliança nos basta. Senhor Rubens, conforme foi falado, coisas vindas do mundo secular não contam. Nós só estamos aqui para falar a Bíblia. Então tudo... Agora, o que eu percebi, que o irmão é unicista. Ou seja, você não crê na doutrina, conforme eu creio, conforme a maioria dos cristãos crê, que Deus é um só, mas são três pessoas. O Pai enviou o Filho morreu na cruz para nos salvar, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e está preparando a igreja, não é? Para o grande evento, para a vinda do Senhor Jesus. Então, você não crê, você é unicista. Você crê que o Pai se fez o Filho na cruz. Então você é unicista. Você não é trinitariano, conforme nós. É isso que eu percebi. Repara, eu não estou a ofendê-lo, estou só a interpretar o que você acabou de falar. Você é unicista. Tudo bem. Cada um escolhe a fé que quer. Amém? Agora é o seguinte, eu fiz duas perguntas e o irmão Rubens também vai ter a oportunidade de me fazer duas perguntas. Amém? Eu vou ter 10 minutos para responder cada uma, mas eu não vou demorar tanto tempo, certamente. Faça-me duas perguntas, eu vou escrevê-las aqui. Faça-me duas perguntas. O senhor fez duas perguntas e uma afirmação. O senhor afirmou que eu sou unicista. Eu nem sei que palavra é essa. Eu não conheço esses termos. Agora não há tempo para isso. Pronto. Eu também nem quero conhecer, porque esses termos vieram da teologia e eu não tenho nada com Teos. Teos nunca morreu por mim. Ok, vamos esquecer isso. Então, deixa o Teos para lá. Não divague, senão eu não sei como responder. Seja concreto. Tá bom. Irmão, o motivo de hoje existirem pastores que comandam pessoas, por exemplo, o ofício que o irmão desenvolve, né? Tem pessoas que são humanos também e que vão até o irmão no seu local de ensino ou de adoração e louvor, seja na sua igreja, né? Para poder ali prestar culto a Deus. Esse modelo, eu pergunto, esse modelo de um irmão ensinando os outros e comandando um culto litúrgico, essa coisa, tipo um padre pastor, de onde o irmão tirou essa ideia baseada na Escritura? Então, em qual passagem da Escritura tem esse modelo? Amém? É assim, eu escrevi aqui, qual é o motivo de hoje existirem pastores? Ponto de interrogação, eu vou responder. Você quer que eu responda primeiro a esta e depois faz a outra? Faz essa aí e depois faz a outra. Tá bom. Ok. Amém? Qual é o motivo de hoje existirem pastores? Pergunta tão fácil de responder. Graças a Deus. Amém? O motivo está nas Sagradas Escrituras. O primeiro motivo é profético. Jeremias 23:4. Jeremias 23:4. Chegou agora a minha esposa, mas é para não perturbar durante o bangal. Jeremias 23:4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Portanto, isto aqui é promessa para os nossos dias. Promessa, aleluia, que vai haver pastores, plural. Portanto, agora nós vamos a Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E vemos o cumprimento.
Efésios capítulo 4, que nos diz: por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. Diz aqui. Portanto, ele deu dons aos homens, não é? E ele mesmo deu, ele quem? Jesus de Nazaré, deu uns para apóstolos. Amém? Deu uns para apóstolos. Deu outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, se deu, tem que haver. Começa logo por aí. Querendo, qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quer dizer, tem muita gente sendo enganado porque não tem um pastor. Muita gente se esquece de uma coisa, não é? Isto aqui é importante saber. Tenho aqui. Isto é só da Bíblia, estudo só da Bíblia, irmão. Existe, como está lá em João 10, que haverá um só rebanho, um só pastor, era profecia, para um só pastor universal. Quer dizer que Jesus, ele será, ou seja, seria na altura, depois de morrer na cruz do Calvário, ele seria o único pastor do género dele. Ou seja, ele era Deus, aliás, ele é Deus, não era, ele é, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, e está lá em João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu, ele é Senhor e ele é Deus. Então é assim, Jesus, ele é o único pastor da classe que ele é, do género, do tipo que ele é. Quer dizer, do tipo de Deus, há um só pastor. Só há um pastor que é Deus, mas há vários pastores que são homens. Humanos há vários. Há um só. Há um só que é Senhor, porque só há um Senhor. Eu sirvo a um Senhor, eu não sirvo a homens, não sirvo a mim mesmo, não sirvo a nada, somente a Deus. Portanto, ele é o único do género, como Senhor, como Deus e como Salvador, é o único em género. Ele é o pastor único, universal, mas há vários pastores locais das várias igrejas de Cristo. Oh my God, I feel so good. Oh yeah, oh slow down, oh yeah. Oh yeah, who's your daddy? Who's your daddy? Oh my God. Oh yeah, play with my balls, play with my balls. Oh, that feels so good. Yeah, just roll them around in a circle. É isso, já lá vamos. Para vocês entenderem. Uma verdade não anula a outra. O facto de haver um só pastor universal não anula o facto de ele mesmo deu. Se ele deu, tem que haver. Se ele deu, pastores para a sua igreja tem que haver. Assim como havia, aleluia, eu até vou citar aqui, vou abrir aqui outro texto aqui. Doutores, para tu entenderes aqui um grande mistério da palavra. Amém? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, a Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos 13:1. Então, se havia, também havia pastores. Se ele deu, tem que haver na igreja. Havia na igreja primitiva e a palavra de Deus ela não pode ser anulada. Então é assim,
há dois tipos de pastor na Bíblia. É isso que muita gente não sabe. Há dois tipos de pastor na Bíblia. Há um pastor divino, invisível e universal, que é Jesus, e um rebanho, que é a Igreja Universal, o conjunto de todos os salvos que congregam nas várias igrejas locais. Tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor. Amém? Então há um só pastor do género que ele é. Como Deus há um só. Mas há vários pastores humanos. Inclusivamente, se nós formos a ver, o apóstolo Pedro, ele também era pastor. Jesus disse 3 vezes, em João, capítulo 21, do 15 ao 17, apascenta as minhas ovelhas, apascenta os meus cordeirinhos. Quem apascenta é pastor. Quem apascenta é o quê? É bombeiro? Quem apascenta é o quê? É polícia? Quem apascenta é o quê? É ladrão? Não é? Quem apascenta é pastor. E depois ele diz em 1 Pedro, capítulo 5, 1 e 2, admoesto os outros presbíteros como eu, que apacentem o rebanho de Deus. Então, os presbíteros apacentam. E em Tito, capítulo 1, do 5 ao 7, Deus mandou, através do apóstolo Paulo, Tito estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Então, o presbítero, se ele é pastor, ele também é bispo. Está lá no versículo 7. Porque convém que o bispo seja. Não é? Então, o presbítero é bispo. E em Atos 20, 28, também diz que os bispos apacentem o rebanho de Deus, apacentem a igreja do Deus vivo. Então quem apacenta é pastor. O bispo ou presbítero também é pastor. Nós já vimos aqui, se ele prometeu dar, subindo ao alto deu, ele mesmo deu-nos. É tanto dom como título. Deu-nos. Aleluia. Então, ali está. Chamava de evangelistas. Simão, Níger, os outros. Então não vamos aqui com muita coisa. Existe. E quem for contra isso está aí contra a verdade, porque a verdade é que liberta, é a palavra. Existe pastor locais, o objetivo é a edificação do corpo de Cristo, é para que cresçam até a estatura de varão perfeito e para que não sejam enganados pelos falsos profetas, pelos ventos de doutrina, as heresias. Então, eu tenho um estudo para 1 hora, para 1 hora não, para 3 horas, só a questão dos pastores, provando que existe pastor na Bíblia, plural. Existe um pastor universal, mas existe vários pastores locais. Existe um pastor divino, mas existe vários humanos. E quem for contra isso vai encontrar a verdade. O próprio Jesus deu. E existia nos dias de Atos dos Apóstolos, conforme eu li, e existe hoje. Então isso aí é ir contra a verdade, não é? Inclusivamente existem várias igrejas. Não é? Ou se existem várias igrejas, existem vários pastores. Cidade em cidade tinha que ser estabelecido vários presbíteros. Quem apacenta é pastor. Quem apacenta não é bombeiro, quem apacenta não é político, não é locutor de rádio, ali como o senhor Rubens. Então, quem apacenta é pastor. Pedro também é interessante notar que ele era pastor, realmente, eu concordo, mas eu não consegui ver a passagem do Pedro fazendo Santa Ceia, fazendo um culto litúrgico, ele com a igreja dele, um templo dele, para ele receber as pessoas. Eu vi... Vamos ser concretos para não enfadar o povo. Faça a segunda pergunta. Isto é só perguntas e respostas. Ô pastor, mas a bem da verdade, pastor, eu não gosto de ver a pessoa entrar por um erro, porque não leu direito, pastor. Em Jeremias não está bem assim não, pastor. Não está. Em Jeremias está diferente, exatamente, pastor. É profético. É profético. Não, olha só, há falsos e há verdadeiros. Olha só, o senhor falou que foi a profecia que Jeremias fez. Jeremias era profeta, eu não duvido. Mas se o senhor ler com bastante atenção aquele texto, o senhor vai ver algo bastante diferente dessa explicação de que o senhor disse que hoje ele daria pastores. Está bem claro, ó, o Criador faz uma proposta: convertei-vos e vos tomarei a um de uma cidade e 2 de uma família e vos darei pastores. Pastores é uma, vamos dizer, uma condição. Não ele está falando assim, vocês vão voltar para mim, eu vou te dar pastores, não. Ele fala, voltem para mim e te darei pastores. É uma proposta aquilo. Está bem claro em Jeremias. Olha, senhor Rubens, faça a segunda pergunta. Tá bom, pastor. Tá a voar. Não precisa o senhor ficar contra a parede e responder agora, não, mas leia depois com calma, para o senhor ver conforme foi escrito pelos homens inspirados, para que ninguém nos enganasse. Amém. Então, faça a segunda pergunta. Enganado nessa passagem, entende? Faça depois a segunda pergunta. Com calma. A outra pergunta é a seguinte, porque o senhor fez 2, aí agora eu faço 2, porque agora é a sua vez de fazer o teu... Poxa, é difícil porque o senhor falou muita coisa aí agora, aí tá tudo fora do contexto da escritura, ali, do jeito que está linearmente, mas a outra pergunta seria em cima daquela dali, não vai dar para fazer agora, porque eu não vou poder repetir o que o senhor falou aí, né? Porque então faça outra diferente, pronto. Outra diferente. Vamos ver aqui, deixa eu pensar aqui. Assunto, que é para abranger os vários assuntos, não dá tempo. Os vários assuntos. O Salvador, pastor, eu vi dizendo, quem tem um noivo não pode jejuar. Ele mentiu?
É só isso? É. Pergunta? A pergunta é, ele mentiu ou ele falou a verdade? Quem tem noivo não pode jejuar. Pronto, me dê só alguns minutinhos, desliguei o microfone, eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente ir a essa passagem, amém? Vamos abrir a Bíblia. Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Amém? Alguém pode alegar, mas Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está connosco, mas não em carne. Através do Espírito Santo. Porque ele diz, não é, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e farei nele morada. Eu e o Pai faremos nele morada. Do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, os dias já se cumpriram. Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi cortado, foi tirado da terra dos viventes. E quando ele foi cortado em carne, é tempo de jejuar. Aliás, e há muita importância no jejum. Quem não tem interesse em jejuar, que a gente não jejua, é Satanás. É o adversário das nossas almas. O tentador, o opositor, é o diabo, o caluniador. Não é? Esse é que não tem interesse que nós jejuemos, porque a Bíblia diz em Marcos 9:29 e em Mateus 17:21, mas esta casta de demónios não sai senão por meio de oração e jejum. É a arma mais eficaz da igreja para expulsar os demónios, é jejum junto com a oração. É como uma bomba atômica, que o diabo não suporta. E outra coisa, tem um detalhe, Marcos 16, do 15 ao 18, não é? A promessa disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. E imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Eu espero ter respondido à pergunta. Eu vou só pedir ao irmão Rubens que eu vou mudar aqui um pouco o cenário por causa da luz que está vindo aqui de fora. Para ele me dar um minuto só para eu arrumar a mesa. Ele fez-me duas perguntas, eu vou fazer uma para ele, depois ele vai fazer outra. E vamos continuar nesta sessão de perguntas até que o tempo termine. Esperem só um pouquinho que eu vou arrumar a mesa, senão não dá para estarmos aqui. Pode ficar à vontade aí, o tempo que precisar para organizar e para sair do sol. Aí já é 1h da tarde, quase 2, né? Agora, aqui são 14 horas, ou seja, aqui já são 14 horas. O debate, supostamente, o debate não é hangout, não é? São perguntas e respostas. Ele vai ter um término por volta das 15 horas de Portugal e por volta das 12 horas, é 12 horas, não, é 11 horas do Brasil, 11 da manhã. Pronto, eu agora já coloquei aqui a mesa, eu agora vou fazer uma perguntinha para o Sr. Rubens, ele vai ter o tempo que ele quiser, até 10 minutos. Tá. Agora vou gastar os 10. Espera aí, espera só um pouquinho. Está tudo aqui organizado. Agora vou só acender a luz para ficar mais visível, senão fica muito escuro. Tá, mas tá bom, a imagem tá boa aí. Pronto, agora deve estar melhor. Pronto. Está um pouquinho melhor. Pronto. Eis-nos aqui outra vez. Vou aqui só colocar isto aqui tudo preparado. Pronto. Pronto. Já está tudo preparado. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Ok. Pronto. Salvador. Amém. Amém? Pronto. Uma das doutrinas do Sr. Rubens, dos ensinos, não é? Ou das afirmações, não é? Que podem se extrair algum teor doutrinário, é que ele diz, eu não sou evangélico. O irmão chegou a afirmar isso ou eu estou equivocado? E se afirmou, responda o que é que você entende, o que é que você diz que não é. E depois eu farei um brevíssimo comentário, mas pode tem 10 minutos. Eu vou desligar aqui o microfone. Tá, pastor. São 10:02 aqui no meu horário. Pastor, eu não sou de religião nenhuma, e muito menos a que mais engana na minha concepção, que é o evangelho, a religião protestante, porque eu aprendi a crer no Salvador como está na Escritura.
E na Escritura eu não vi um Salvador evangélico. Eu não vi o Salvador falar assim: ô discípulos, espera um pouquinho agora, fique aí que eu tenho que ir para a igreja, que está na hora do culto começar. Eu não vi esse Jesus na Escritura. Esse Jesus dizendo assim: olha, agora eu tenho que pagar o dízimo, ou receber o dízimo, sei lá. Ó, agora eu tenho que ter uma carteirinha de membro, eu tenho que frequentar um templo. Eu não via esse modelo de evangélico na Escritura, por isso é que eu não sou evangélico. E eu fui procurar religião na Escritura, e encontrei numa única passagem. A religião pura e imaculada perante o Pai que estás no céu é esta: atender o órfão, a viúva, o necessitado e abster-se das coisas do mal. Então, como eu não vejo outra porta de entrada, né, vamos dizer assim, na Escritura para a religião, a não ser a prática do amor ao próximo, eu preferi fazer igual aos demais da Escritura. Eu não vi Paulo, por exemplo, dizer assim: olha, eu tenho que agora participar da Santa Ceia do Senhor. Eu tenho que ir no culto agora que vai começar às 7 da noite, eu tenho que ir na missão que vai ser feita para poder, congresso, né? A missão que é congresso para libertar almas. Essas festividades que tem na igreja evangélica. Eu não vi nenhum deles na Escritura fazendo isso. Eu vi um Abraão, chamado amigo do Criador, um homem que tinha uma relação muito íntima com o pai. Eu vi um Abraão que nasceu, cresceu, envelheceu, morreu e nunca foi numa igreja. Nunca foi evangélico. Então eu penso, se Abraão, que foi considerado amigo do Criador, nunca foi evangélico, por que eu vou ser? É por isso que eu não sou evangélico. Porque eu não vi na Escritura ninguém que era evangélico. Nem na velha aliança, nem na nova. Se eu encontrasse alguém evangélico fazendo essas atividades evangélicas que estão aí, na Escritura, eu poderia também ser, porque eu falaria: poxa, eu vou, né, obviamente, fazer igual esses, né? Eu vou fazer igual Estevão. Olha, eu vou para a igreja de Estevão, eu vou para a igreja de Pedro. Mas cadê Pedro, né? Pedro nunca teve um templo, nunca teve uma denominação, pelo que eu li na Escritura. Então Pedro não era evangélico. Se Pedro não era evangélico, por que eu vou ser evangélico, né? É por isso que eu não sou evangélico. Mas eu procuro obedecer o que está na Escritura do jeito que está escrito lá. Eu não faço nada contrário, ou procuro não fazer contrário às práticas que o Criador, através da sua palavra escrita, né, nos deixou. Eu aproveito meus 10 minutos também, pastor, só para lembrar que esse texto só sai com jejum e oração, é muito novo. Entende? Eu não quero entrar na questão histórica, mas isso é uma verdade. Se pegar uma Bíblia, vamos falar de Bíblia, pega a Bíblia antiga, pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém e procura lá sobre esse texto, só sai com jejum e oração. E vai ver que está escrito bem claro que foi introduzido pelos católicos por causa da liturgia, mas não consta nos originais. É um detalhe. O outro detalhe é que o Salvador não pode ser Jesus. Por quê? Uma hora os discípulos deles, o Jesus, não digo o Salvador, uma hora os discípulos dele não podem jejuar porque tem um noivo. Outra hora ele fala: vós, quando jejuares, não mostrem triste para poder ser visto pelo homem, mas o Pai que te vê no céu vai te ver e vai te recompensar. Esse é o Jesus que me apresentaram, é o Jesus louco. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Por isso eu prefiro acreditar no da Escritura, lendo o texto completo, inteiro. Porque eu vou entender na Escritura o que é isso. Mas se eu vou pegar um pedacinho da Bíblia, de um versículo e de outro, eu vou ficar louco. Eu vou virar ateu. Eu vou falar: isso tem contradição, peraí. Uma hora ele diz que os discípulos dele não jejuam, né? Outra hora ele fala: jejuem. Aí eu penso: peraí, o que é isso? Não pode ser duas palavras iguais. Aí você vai ver a palavra não está traduzida, né? É outra situação que leva ao entendimento totalmente errado. Mas não há contradição. Só que do jeito que mostra na Bíblia, parece uma contradição muito terrível. Por quê? Porque a Bíblia foi feita para as pessoas usarem pedacinhos aqui, ali e acolá. Mas só fechando aqui, eu ainda tenho 4 minutos ou 5, mas não preciso usar. Só dizer para o pastor, meu amado, que eu não sou evangélico, porque eu não vou fazer esses rituais religiosos, litúrgicos que o evangélico faz, porque eu não vejo na Escritura essas práticas. Eu vejo o Salvador nos resgatando dessas práticas terrestres, em que o próprio Paulo diz: porque o mandamento anterior era constituído de um santuário terrestre e práticas de cultos divino. Era, né? Hoje ele fala: eu
sirvo o Criador no entendimento, no espírito, né? E o meu culto eu presto no espírito. Tanto que ele fala, orai sem cessar no espírito, para se livrar das setas inflamadas de Satanás. Então, quando você vai para a Escritura, você vê uma coisa. Quando você entra numa religião evangélica, você vê outra coisa. Você procura aquele modelo na Bíblia, mas não vai achar o modelo que você está aprendendo na religião. Eu não vi, hora nenhuma, ninguém da Escritura dizer assim, ora, agora eu tenho que sair para ir no culto, eu tenho que ir para a igreja. Eu não vi ninguém na igreja. Eu vi Esther como grande mulher do Criador sem ter templo, sem ter denominação, sem ser crente. Crente que eu digo protestante ou católica ou cristã. Eu vi Jefté, Baraque, Gideão, Sansão, os juízes todos, e nenhum deles frequentava templo, tinha denominação, carteirinha de membro ou pagava dízimo. Eu vi, falando em dízimo, eu vi até Jó, o homem mais fiel de todos, que nunca deu dízimo a ninguém. Né? Segundo o relato da Escritura, não podemos dizer que ele deu dízimo, não existe isso lá. Então, por isso é que eu não sou evangélico, porque eu não vejo esse modelo, eu não sou mais. Fui enquanto eu não li a Escritura, enquanto eu lia pedacinho aqui, ali e lá, que aí me enganava do jeito que queria. Eu acreditava que o pastor era todos eles homens colocados por Deus, então eu me enganava. Agora, depois que eu passei a ler a Escritura assim de forma linear, não mais parando em capítulo e versículo, porque eu descobri que isso foi o homem que colocou, nunca me falaram isso. Eu acho uma covardia a pessoa entrar numa religião evangélica e nunca o pastor dizer, o pastor não está lá para ensinar. O pastor bem disse, até que todos tenham maturidade. Espera aí, eu vejo pastor que está adestrando a mesma ovelha há 60 anos. Isso não é o que está na Escritura. Lá diz, seja pastor, o pastor leu aí, até que essa pessoa não seja mais menino na fé, até que não seja mais imatura, tem um prazo de validade para aquele dom, né? Que está lá dom, título não tem. Levou o cativo o cativeiro, que prendia um homem ao outro, e deu dons, né? Deu dons aos homens, um de falar, um de curar, um de medicina, outro de remédio, outro de qualquer coisa, de muitas coisas, mas até que não seja mais menino na fé. Então esse modelo do pastor que realimenta aquela ovelha, fica o tempo todo com aquela ovelha no aprisco, ainda mais no aprisco, eu nunca vi na Escritura. Por isso é que eu não sou evangélico. Amém? Amém? Faça-me então uma pergunta. Eu odeio religião, eu sou atravessado com religião. Religião para mim é a coisa mais podre que existe na face da terra. O maior inimigo de Deus é a religião. O maior inimigo de Deus é a religião, porque as religiões é que fazem divisão.